Buenas, 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 boas, boas, boas. Estamos em vivo, ao vivo mais uma vez. Estamos hoje na nossa segunda de missão, Mission Live, né? A nossa live de missões, sobre missões, focados nas missões, focados no assunto do nosso chamado. E hoje, como a gente já tinha agendado, vamos falar a respeito de tomar seu lugar. Então vamos rapidamente orar, já são as 10:30 da noite. Em nome de Jesus, glória a Deus. Estamos no Instagram e estamos no YouTube também. Eu sou a missionária Leila e eu te abraço no Espírito. Seja muito bem-vindo às minhas redes. Vamos compartilhar sobre o chamado de missões. Glória a Deus, estamos aí com a Flávia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor, nos deu para estar compartilhando a respeito das coisas do reino. Obrigado, papai, porque o Senhor simplesmente quis assim. Foi a sua vontade nos amar, o Senhor decidiu nos capacitar, o Senhor decidiu nos conduzir e aqui estamos sendo também protagonistas da tua obra. Conduz, Espírito Santo de Deus, faz o teu querer, em nome de Jesus, toca os corações, cativa mentes, corações. Meu Pai, usa minha boca, meu Pai, usa esse estudo, meu Senhor, que a gente vai compartilhar hoje, para que o teu nome seja glorificado, para que nós possamos ser conduzidos por ti em vitória. E é assim que nós te damos a direção e desde já te agradecemos. E no YouTube você vai ver depois, tá? Você pode pular para o YouTube depois, tá, Flávia? Glória a Deus, Gabriel, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre assumir o chamado. Depois você volta nos meus posts e você vai ver todas as segundas-feiras de outubro. Tem um tema já selecionado previamente. Amém? Estou falando direitinho, né? Glória a Deus, a minha língua está enrolando um pouco ultimamente, já estou pegando o ritmo de novo do português, né? Já estou há 2 meses e pouquinho já no Brasil de volta, por isso que as minhas lives também estão voltando a ser em português. Já o pessoal da Argentina passou a curso de recibo pedindo que volte a fazer, então vamos escolher o dia para estar fazendo as lives em espanhol. Nós temos um povo lindo lá que está nos acompanhando. Glória a Deus, então, por isso. Seja bem-vindo, Pai do Senhor, Gabriel. Glória a Deus. Aleluia. Estão preparados? Vamos falar sobre assumir o nosso chamado, assumir o nosso lugar, assumir a nossa posição como soldados de Cristo e não mais como bebezinhos que só vão na igreja. Glória a Deus que conseguimos dar esse passo, né? Conhecemos Jesus, começamos a andar com Ele, começamos a entender que Ele, glória a Deus, seja bem-vinda. E agora é tempo de reagir, né? Tempo de crescer, tempo de tomar responsabilidade, tempo de assumir o chamado, que às vezes não é coincidente com o fato de a gente começar a servir. Às vezes a gente passa tempos. Eu, por exemplo, comecei a servir o Senhor e muito tempo depois eu recebi da parte de Deus a confirmação, a claridade ao respeito do chamado. Ele falou bravamente, poderosamente, me deixando bem claro ao respeito de qual era o meu chamado específico, né? Porque todo mundo foi chamado para servir, ninguém foi chamado para sentar, né? Uma vez que a gente confessa o nome do Senhor e começa a andar com Cristo, a gente é convocado por Ele a avançar, continuar crescendo, a continuar avançando. Então, um dia a gente entende, cai a ficha que tem que servir. Não posso ficar só recebendo mais aqui, eu preciso começar a dar, porque melhor é dar do que receber, né? Então, ali a gente começa a funcionar no reino, começa a avançar, começa a crescer, né? Amadurecer também, porque com o serviço vem as experiências, e as experiências nos trazem amadurecimento, né? A gente não vai chorar sempre ou reclamar sempre da mesma forma com como reagia nas primeiras lutas, nas primeiras batalhas. Então, com o tempo, a gente vai sendo polido, vai sendo purificado, vai sendo transformado, vai sendo fortalecido, vai amadurecendo. Glória a Deus, concordam comigo? Glória a Deus. Então, ali, de repente, você não coincide o teu chamado, ou entender o teu chamado junto com assumir o serviço, né?
como eu disse para vocês, o meu foi uns aninhos depois, né? Eu comecei a servir, deixa eu ver, eu comecei a limpar os banheiros, né? Eu me ofereci, eu via que a bagunça estava nos banheiros, aí eu falei, "Puxa, a diaconisa não está dando conta, vou me oferecer para ajudar." O Espírito Santo já tinha incomodado o meu coração a respeito de começar a vir mais cedo, né, para a igreja. E quando eu comecei a chegar mais cedo, eu comecei a perceber o movimento, a correria na prévia do culto, do pessoal querendo arrumar, limpar, e não sei o quê. E aí eu via uma diaconisa correndo de um lado para o outro. Aí eu comecei a ficar incomodada, né? Falei, caraca, eu tô aqui sentada. Eu chegava tudo é, direitinho, né? Bem cedo. Aí dobrava o meu joelho para ter o meu tempo de oração, claramente, né? Aí eu estava nitidamente a cena de Marta e Maria, né? Mas eu não podia ficar somente como Maria a vida toda. Tinha que ter um pouquinho de Marta. Depois eu abusei, passei para outro extremo. Aí eu, com o tempo, fiquei sendo muito Marta e um pouco Maria. Aí eu tive que trabalhar no equilíbrio. A gente, no decorrer do tempo, tem que ir avançando, né? Então, em cada etapa, a gente tem que falar muito com Deus, correr aos braços dele, que ele vai continuar nos ajudando. Obrigado, Jerusa, obrigado. Um beijo, querida. E aí, então, falando do assumir nosso chamado, às vezes isso vai com o tempo. Se você não descobriu o seu chamado ainda, não fique assim como se fosse normal. Não, precisa descobrir o teu chamado. Não importa a idade que você veio para Cristo. A minha mãe, por exemplo, ela veio já de adulta para Cristo, né? Eu já vim mais jovem, eu vim na época da juventude, né? Mas a minha mãe veio agora, de velhinha, né? Com 60 anos. Hoje tem 73. Então, já tem uma década e tanto na presença de Deus. E esse ano ela assumiu a direção, por exemplo, de uma congregação lá na Argentina, né? Mas ela precisou passar por todo o processo. E aí eu me lembro que ela falava, eu já me aposentei, Leila. E aí eu falava, e aí, mãe? Quem disse que de Jesus a gente pode se aposentar? Não é assim, não, né? Não é, as coisas não são iguais. É claro que a gente não vai colocar em cima dos nossos anciãos coisas que não dá para fazer, tem que os jovens fazer, né? Mas dentro do serviço, dentro do nosso caminhar com Cristo, sempre haverá coisas para realizar, serviços, né? O serviço do reino. Então, ali, a gente passa cada um pelo seu processo, mas tem uma hora que tem que dar um estalo e você precisa entender qual é o teu chamado. Então, ela foi chamada na área de ensino, né? E aí ela começou a descobrir o chamado no serviço. Hoje, então, nós falamos sobre, como sempre eu digo, né? As nossas lives são focadas na área de missões, porque esse é o meu chamado. Hello! Mas os conceitos se aplicam para qualquer chamado, né? O processo é o mesmo, né? Então, assumindo hoje o meu chamado é o nosso assunto para estar compartilhando, debatendo um pouquinho. Você pode deixar as suas dúvidas ali nos comentários que a gente vai conversar ao respeito, né? Se eu não te responder agora, que às vezes eu não dá porque eu tenho o celular aqui e o computer aqui, então atrapalha um pouquinho ver os comentários, mas eu já estou vendo, viu? Então, assumindo o chamado, vamos para o próximo slide, como eu falei no começo. No YouTube você vai poder acompanhar os slides que eu estou compartilhando, que eu preparei para essa live. Então, o primeiro serviço, a gente já falou, né? A primeira coisa, na verdade, é você estar congregando, porque tem gente que fala que é cristão, que fala que é filho de Deus, que nem se gaba de conhecer Jesus, mas não, nem congrega, né? Tem gente que está congregando, já conseguiu congregar, mas não de cima, não, né? Não tem compromisso de fato com a obra, né? Tem gente que está até dizimando, mas não faz nada na igreja, só fica sentado. Então, do lugar que você estiver, você precisa fazer um check-up geral de qual é a tua situação hoje. Não importa qual o processo que você passou, não importa quanto tempo você está na igreja hoje. O que passou, passou, né? A gente não tem como ficar remoendo o passado. O que passou, passou. O que foi feito. Mas a gente tem uma hora que tem que reagir. Então, hoje é esse teu dia para você reagir. Como está a sua situação hoje? Precisa ter disposição. Amém? Disposição para o serviço. Precisa você se colocar, se ainda não fez isso,
à disposição, chegar perto de algum líder, secretário, secretária da igreja, de alguém, né? Às vezes a igreja é muito grande, você não tem acesso aos pastores, mas vai ter um lugar com uma pessoa que esteja ali para informar, vai ter alguém na recepção, vai ter algum obreiro que você possa identificar para você. Geralmente também no decorrer do culto as pessoas falam. Então, qual é a tua igreja? Qual é a tua situação? Você tem que saber, né? Então, isso fala da responsabilidade. Então, ali, do serviço, a gente precisa se posicionar com respeito a isso, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Um término muito usado hoje, e precisa se disponibilizar. Dali, como é que a gente serve? Debaixo de obediência, gente. A gente não pode entrar na igreja querendo fazer o que vem à vontade da gente, né? O que vem na cabeça da gente. Não. Existe já toda uma organização dentro da casa de Deus, né? Inclusive, quando, nas experiências que eu tive, né? No processo de implantação de igreja, quando a gente vai num lugar para fazer a missão, para implantar uma igreja, a gente começa a pregar, a gente começa a ganhar almas, e agora, uma vez que eu tenho essas almas, eu começo a discipular, e uma vez que eu tenho discipulado o primeiro grupo, com elas, eu falo do compromisso, do tempo de começar a juntar os dízimos, as ofertas, para que a gente possa alugar algum local para a gente se reunir e começar a ter cara de igreja mesmo, e ali o processo vai, né? Cada um deles vai ter que ocupar seu lugar. Mas quando você já está numa igreja formada, que ainda não está esse processo, porque tem várias realidades em cada ministério, né? Tem igrejas que, de repente, o pastor não teve nem, não identificou ninguém ainda com o chamado de missões, então o departamento está ali parado, esperando se levantar os novos chamados, né? Os novos servos de Deus que começam a despertar. Isso em qualquer departamento. Eu sempre gosto de repetir, mas a gente está focando em missões, né? Então, ali, a gente começa a sentir aquele bichinho na barriga, né? Aquela curiosidade com respeito, caraca, em missões, tem culto de missões, mas não tem o departamento funcionando. Caraca, e como é que eu faço? Começa a orar, o certo é começar a orar, e você se preparar espiritualmente, primeiro em oração, pedindo a Deus direção, até para como vai ser essa forma que você vai encarar seu pastor. Mas aí você vai e passe pelo menos um período de 7 dias de você orar, de você buscar, de você começar a se envolver, amém? Estou lendo o comentário aqui. Sim, isso já falamos, isso a gente já falou na live anterior. Depois você vai nas lives anteriores, que ele, com certeza, todo o processo desde o nosso nascimento, na verdade, coisas que às vezes a gente não repete, mas a nossa caminhada com Cristo tem que ter vida de oração, né? Tem que ter vida de oração. Então, o descobrir, a gente falou na primeira live de outubro a respeito dessas 3 colunas que a gente tem que ter, que são a vida com a palavra. Uma vez que eu chego a Cristo, eu passar a me alimentar da palavra todo dia, de ter vida de oração, até quando a gente não sabe pedir para o Espírito Santo, não esperar ter alguma instrução na igreja, né? Começar a conversar com o Espírito Santo, pedindo esse direcionamento para que a gente aprenda a orar, né? E o terceiro, que é a vida de consagração, a vida de jejum, conciliado com essas 3, você vai ter um combo perfeito para que você possa agora se disponibilizar e começar a servir na tua igreja, né? Então, existe todo um processo onde eu preciso primeiro me preparar, que a gente foi falando já na outra live. Então, hoje a gente está falando ao respeito de assumir o nosso chamado, já estamos em outra etapa, né? Em outro momento. A gente já fez isso tudo e agora a gente está no descobrindo o nosso chamado. Aliás, foi na segunda live que a gente começou a ver como é que a gente descobre o nosso chamado. E hoje estamos na live que a gente está falando já, caraca, eu já entendi, é isso que Deus quer na minha vida. Então, eu começo a trabalhar o respeito, eu começo a assumir a minha posição. Glória a Deus. Obrigada, Mari. Beijão, coraçãozinho. Que lindo.
Então, a gente já entendeu, né, qual é o nosso lugar e agora a gente começa a trabalhar no assunto. O primeiro que eu faço é me disponibilizar, como eu estava falando. Só que agora eu vou me disponibilizar de uma forma objetiva, concreta, com respeito ao meu chamado. Se já tem o departamento de missões ou do chamado que tem a ver com o teu chamado, talvez seja na área de crianças, talvez seja na área de ensino, na área que for. Mas lembra que eu estou focando a live com respeito a missões. Se você já descobriu, e eu falei, agora o que eu faço? A primeira coisa a se fazer é você, agora sim, né? De novamente, se consagre, busque em Deus. Meu pai prepara o coração do meu pastor. Não tem departamento funcionando, então Deus pode estar querendo você para ativar esse departamento. Tem departamento funcionando? Então você se aproxime, comece a se disponibilizar para ajudar nesse departamento. Gente, eu estou tendo um despertar de Deus nessa área e eu quero fazer parte da equipe, eu queria ajudar, eu quero participar, eu quero conhecer mais. Então, se disponibilizar é a primeira coisa. A segunda que eu falei é a obediência. A gente não pode chegar chegando no sentido de, então agora eu vou participar do culto de missões, a gente vai fazer isso, isso, isso. Não. Primeiro a gente tem que perguntar o que está acontecendo, como é que você se está organizando, como é que funciona o departamento. A primeira etapa é você se informar, é você se envolver com o que já está acontecendo. A segunda opção é, não está acontecendo, o departamento, o líder de missão foi levantado para ir para missões, ou houve um remoliço, mudança de pastores, então remanejou a igreja e fechou alguns departamentos para poder reorganizar a igreja. A situação que você tiver na tua igreja é que você tem que avaliar, certo? Então, a primeira coisa é se disponibilizar e depois você entrar em obediência, em submissão, para você poder estar primeiro se informando, se envolvendo com o departamento, para você poder ter uma noção, enquanto você claramente tem essa vida de oração, de estar consultando ao Senhor todos os dias, até Ele te despertar, te deixar mais claro o que é que Ele tem para você nessa fase que você está vivendo. Amém? Então, claramente, depois dessa atitude de obediência e submissão à tua liderança, a equipe que estiver não tendo equipe, submissão e obediência aos teus pastores, né? Você vai chegar para eles falando ao respeito desse despertar em você e do desejo que você tem de que agora esse departamento esteja ativo. Então, ali vem a proatividade. Pronto, você conversou com o teu pastor achou muito legal, joia, e você ter essa disponibilidade, então agora você vai ser proativo. Pastor, eu vou então preparar algum projeto para a gente sentar, para a gente para o ano que vem, né? Então a gente senta, considerando que a gente está no final do ano já, né? Assim, quase pisando novembro. Então a gente se disponibiliza e é proativo, né? Pastor, então eu vou montar um projeto para a gente trabalhar no ano que vem, aí a gente senta do final do ano para a gente poder ver como é que a gente pode trabalhar nessa nossa área, nesse nosso bairro, diante da nossa realidade, como é que a gente pode recomeçar o departamento, o que que a gente pode fazer no departamento. Então, aí você senta, né, e começa a orar, pagar seu preço, para você pesquisar, ver como é que funciona o departamento em outras igrejas, quais são as regras. De repente, existe já um manual, como a gente já tem na Vale de Bênção, existe todo o manual de procedimento de cada departamento. Então, você se informa primeiro e monta um projeto para você apresentar para o seu pastor, e dali você passará a estar, pelo menos, você já assumindo uma responsabilidade. Então, aí, uma vez que você começou a despertar ao assunto, né? Quem está entrando ali é a Luana. Eita, glória a Deus. E ai, demora. Beijo para você. Obrigado por entrar na nossa live. Estamos falando sobre missões, claramente. E hoje, falando ao respeito, nesse momento, depois da gente falar que a gente descobriu qual é o nosso chamado e tenho que fazer alguma coisa a respeito. Então,
eu fui falar com meu pastor, eu me disponibilizei, eu comecei agora a entender o que eu tenho que fazer. Então, está na hora de fazer uma autoavaliação da sua vida, né? Como está a sua vida com Jesus? Se estiver mais ou menos, então vamos ajustar esse mais ou menos para começar a nos colocar objetivos, para a gente começar a buscar um avivamento na nossa vida, para a gente começar a buscar o crescimento. Temos que ter responsabilidade, amém? Cada passo que a gente dá na presença de Deus é um desafio para o nosso crescimento. Então, nós precisamos ser revestidos pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Nós precisamos estar revestidos de autoridade. Nós precisamos conhecer a palavra. Então, enquanto a gente vai entendendo o nosso chamado e qual é a nossa responsabilidade na casa de Deus, a gente precisa entender que a primeira responsabilidade é a nossa vida com Cristo. Amém? É nosso relacionamento com Ele. E esse relacionamento precisa estar baseado no amor. No amor. Amém? Então, como está a sua vida com Jesus? E agora veja como está a sua vida secular. Como está? Existe harmonia entre essas duas faces da sua vida? Sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida secular nas questões da família, do seu trabalho, da sua profissão. Existe um equilíbrio. A gente precisa fazer uma autoavaliação da nossa situação atual para a gente poder colocar objetivos em cada área da nossa vida, para a gente poder equilibrar tudo, para a gente poder continuar avançando. E com respeito, por exemplo, à nossa profissão, se você é novo e tem a chance de você colocar diante de Deus o que você quer fazer da vida, é uma vantagem fantástica. Eu me lembro que quando eu vim para Cristo, a primeira formação que eu tinha a ver com o deporte, né? Com o esporte, já estou falando portunhol, com o esporte, né? E a segunda formação que eu fiz tinha a ver com, já sendo nova convertida, né? Com o mundo holístico, né? E eu vi com o decorrer do tempo que essa área, por exemplo, ela ficou somente para eu capacitar as pessoas, para fazer cursos, para ensinar o que a gente deve e não deve fazer, mas não exerço mais, né? Não foi compatível com o meu chamado, né? Então, você sendo jovem, você ainda não começou sua faculdade, ou está em curso, está fazendo vestibular, é muito, muito importante que você coloque seus estudos diante de Deus para que o Senhor possa te orientar. Deus faz questão de Ele estar no detalhe, de você saber qual é o propósito que Ele tem para a sua vida em todo o contexto, em todas as áreas da tua vida. Então, quando a gente coloca tudo diante de Deus, Ele coloca um equilíbrio, Ele vai equilibrando tudo e a gente flui muito, com muita mais força, a gente consegue se focar muito melhor e, obviamente, produzir muito mais, né? Então, já minha terceira formatura já tinha tudo a ver com as coisas do reino e com o meu chamado. Glória a Deus por isso, né? Também é isso, não pare de crescer, de estudar, de evoluir, né? Sempre continue avançando. Então, na igreja e na vida pessoal, eu não, com respeito às coisas do reino e com respeito à minha vida pessoal, eu preciso ter um equilíbrio para que o meu chamado possa fluir com muita força, com muita determinação e eu não tenha vacilos constantes, né? Coisas altos e baixos constantes. Então, vamos agora então para o nosso próximo slide, chamado atrai chamado. Veja ao seu redor. Uma vez que você descobriu o seu chamado, comece a olhar ao seu redor, comece a perceber quem são as pessoas que estão dentro desse círculo. Procure pessoas com os mesmos interesses, procure, investigue, se informe ao respeito, se informe inclusive também sobre pessoas. Se a gente fala, por exemplo, em missões, eu vou procurar conhecer missionários, pessoas que estão no campo e pessoas que estão nas suas igrejas trabalhando no departamento de missões. Eu vou procurar um círculo que esteja dentro dos mesmos interesses para que eu possa crescer junto com eles. Amém? Então, quando você tem pessoas que têm os mesmos interesses, vocês se animam uns aos outros, né? Vocês vão compartilhando os mesmos assuntos, enriquece muito mais. Amém? Então, pesquise ao respeito, leia ao respeito, investigue,
conheça ao respeito do teu chamado, amém? Enquanto você, de repente, falando sempre sobre missões, né? Quando eu soube que o meu chamado era missionário, passou um tempo até eu começar a sair para fora em missão, né? Então, nesse tempo, eu comecei a trabalhar no departamento, eu comecei a fazer missões urbanas, dentro do bairro, dentro da cidade que eu estava congregando. Daqui a pouco o Senhor passou um tempo, me levou para fazer missões em outras regiões do Brasil, e quando fiz a minha roda, eu passei já a fazer missões internacionais, né? Então, hoje eu tenho mais de 13 anos no campo missionário, fazendo missão literalmente, tendo deixado tudo para me dedicar somente ao Ministério de Missões. Então, é todo um processo, não é da noite por dia, né? A gente tem que passar. E interessante que eu estava conversando com o Senhor esses dias, depois da experiência que eu tive de acompanhar, por exemplo, esse evento com a primeira-dama, que veio fazer um movimento de mulheres aqui em Fortaleza, eu me lembro que ah, quando passou, né, tudo, que eu terminei lá naquele evento, na Igreja Novidade de Vida, orando, né, hum, junto daquele tanto de gente, eu falava, Deus, o Senhor me trouxe nesse lugar, Pai, eu nunca imaginei, eu ficava pensando assim, esse tanto de pessoas, Pai, intercedendo pelo Brasil, o Senhor me trouxe aqui para o Brasil, para praticamente militar, né, em favor dessa campanha, dessas eleições, né, em favor do Brasil. Eu fiquei refletindo ao respeito do momento que eu estava vivendo, né? E aí eu venho a palavra do Senhor, né? Ele falando de como eu fui provada nos pequenos detalhes, né? Cada vez que o Senhor me mandava, me dava uma ordem para fazer alguma coisa, eu escolhia obedecer, né? Eu não duvidava, caraca, Deus falou, pum, eu ia e fazia. Então, isso foi treinando a minha obediência e a minha sensibilidade espiritual. No começo eram pensamentos, eram sentimentos, eram coisas. Caraca, sabe aqueles. Eu sinto de Deus, mas você está com aquela dúvida, gente, será que é Deus ou será que é coisa do meu coração? Quando a gente é cru, quando a gente está começando, a gente está cheio de dúvidas, né? Mas quando você entende como se relacionar com Deus e começa a pedir confirmação de uma coisa, com essa prudência de não fazer besteira, Pai do Senhor, Raquelzinha, glória a Deus. Ah, a gente começa a fazer realmente as primeiras coisas, né, as primeiras obras, a gente está assim, né, tremendo na base, com medo, com temor de a gente vacilar, a gente começa a criar consciência por exemplo, o primeiro dom que o Senhor me deu foi de revelação. Eu era muito nova na fé, né? Então eu tinha pavor de falar alguma coisa usando o nome de Deus e que fosse do meu coração, né? Então esse temor me fez com que eu fosse prudente desde o começo. Eu sabia que uma profecia, porque eu já tinha visto muitas coisas, né? Então eu sabia que uma profecia podia mudar o rumo de uma pessoa. E eu falava, cara, ai de mim, de eu mudar o rumo de uma pessoa para o lugar que Deus não está querendo, entendeu? Então, então eu comecei a pedir confirmação, eu comecei a me consagrar mais, né? A fazer jejuns semanais, eu fazia jejum mensal no começo, né? Aí eu falei, não, cara, eu tenho que me consagrar mais. Então eu comecei a estabelecer uma rotina de consagração, e nesse jejum eu passava tempo lendo a Bíblia, era o dia que eu separava para ficar em casa e fazer as coisas da casa para não, né? Mas aí eu passava tempo com a Bíblia. Eu comecei a aprender também a como me consagrar. Então é muito importante que a gente possa estar identificando o nosso processo, o tempo que a gente está vivendo com Deus, e sobretudo, a gente seja sempre responsável e nunca perca o temor de Deus, né? Essa consciência que a gente é um instrumento na mão de Deus, mas quem manda é Deus, quem usa é Deus. A glória é dele, eu lhe devo obediência, eu lhe devo respeito e eu devo também consideração aos meus irmãos, né? Então, é muito importante que você pesquise ao respeito do seu chamado, que você se envolva, que você não se esfrie, não deixe de investir seu tempo nas coisas do reino,
Não ache que tudo já fez, que agora você está vivendo outro momento. Se você está vivendo outro momento e esse momento não está te deixando investir nas coisas de reino, do reino como fazia antes, tem alguma coisa muito errada. Que Deus não te chamou para você se esfriar. Por exemplo, agora eu estou pensando na Raquel. Raquel casou, né, amada? Como é que está seu tempo de serviço? Está com qualidade? Ou agora o maridão não deixa servir? Né? Usando o exemplo da Raquel, né? Eu não estou sabendo como é que está, né? Eu creio, os dois estão na presença de Deus, né? Mas usando exemplos, né? Por exemplo, pode ser a faculdade. Caraca, esses dias eu escutei, não, o que foi que você não está indo na igreja? Perguntando para uma jovem, né? Aí ela, não, acontece que agora eu estou estudando muito e eu não tenho tempo. Gente, você vai ter mais qualidade de estudo se você continuar separando tempo para estar na presença de Deus. Não tem desculpa, cara, não tem desculpa, não tem desculpa nem da faculdade. Eu estudei e eu continuava indo na igreja. E pelo contrário, como é que se diz? A minha produção nos estudos, a minha capacidade intelectual aumentou, porque eu não deixei de dedicar o tempo, não tirei o Senhor do seu lugar, eu não coloquei meus estudos no lugar de Deus. Então, quando vinha a época de provas, menos ainda, eu não deixava de congregar, porque eu sabia que eu ia na igreja e aquele nervosismo, aquela ansiedade toda da situação das provas, cara, baixava. Eu voltava para casa para encarar a próxima semana de exames, de provas, de estudo, muito mais equilibrado emocionalmente, né? Então não tem desculpa para não servir. Paz do Senhor, Daniel, Deus te abençoe. Falando sobre missões e como a gente passa pelo processo de assumir o nosso chamado e começar a ser mais consciente ao respeito da minha vida, a minha vida secular em todos os sentidos, para que tudo se harmonize com respeito ao meu chamado e eu não venha esfriar, eu não venha perder a chama do Espírito, que eu não venha. Se eu perdi, então vamos trabalhar. Por isso que o check-up é tão importante. Eu preciso avaliar qual é a minha situação hoje com Deus. E dali para frente eu preciso trabalhar, né? Se eu estou mais ou menos, então eu tenho que colocar metas, objetivos, para eu avivar meu coração outra vez, para eu começar. Aonde que eu estou descuidando? Uma vez na obra, no campo, eu percebi que eu estava trabalhando tanto, com tanto envolvimento com respeito à implantação da igreja, que eu descuidei o meu devocional, né? Então, eu estava ficando fraca espiritualmente, eu estava começando a reclamar. Olha como tinha mudado até. Claro, porque meu coração agora não estava cheio de obras, mas não estava cheio da presença de Deus. Então, agora meu coração estava o quê? Tava sendo contaminado. Então, estava começando a reclamar, estava começando a dizer coisas que não condiziam com a minha situação de sacerdote, de missionária numa missão, né? E então, eu tinha pessoas me observando, me escutando, me imitando. Então, eu tive que parar e falei, caraca, eu estou vacilando no meu relacionamento pessoal com Deus, eu preciso. Aí eu coloquei uma meta, falei, não, é esse mês que eu vou resolver isso aqui, eu não vou deixar para o próximo mês, não. E eu estava assim de tarefas, né? Um monte de coisa para fazer, pois eu parei, eu coloquei a prioridade, a minha urgência é essa aqui, o meu devocional. Então, o que atrapalhar o meu devocional, eu vou ter que tirar. Então, eu fiz uma escala de prioridades das coisas que eu não podia deixar de fazer, e eu comecei a tirar, por exemplo, eu estava fazendo 4 cursos ao mesmo tempo, enquanto eu estava trabalhando na implantação, porque eu precisava melhorar na questão administrativa, né? Comecei a fazer um curso de assistente administrativo, comecei a fazer um curso de teologia para reforçar, porque eu estava fazendo o nosso seminário para eles, um seminário online. Então, eram coisas importantes, mas a minha vida com Deus cotidiano, o meu diário, o meu íntimo com Deus tinha que estar de novo no lugar que correspondia, que era o primeiro lugar. Então eu ajeitei, fiz o balanço e comecei a trabalhar nisso. Então é muito importante que a gente tenha consciência da qual é a nossa realidade hoje, hein, Raquel? Em nome de Jesus. Então, próxima live, invista tempo extra.
Então, até a próxima live, você tem tempo de fazer o seu check-up e de você ver qual é a sua situação e como você vai colocar objetivos para você melhorar a situação. Na próxima live, nós vamos falar ao respeito da necessidade de investir tempo extra. A gente não está cumprindo somente, a gente não está somente, sabe, no básico, a gente precisa avançar. Então, eu te agradeço por você estar acompanhando, por você estar ali, por você me escutar, por você compartilhar comigo, pelos beijos, pelos abraços, pelas palavras de ânimo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele te cubra, que Ele te guarde de todo mal e que você possa despertar, que a chama do avivamento do Espírito Santo de Deus possa impregnar sua vida da cabeça aos pés, que você seja sacudido pelo Espírito Santo, que você seja visitado, que você possa correr aos braços de Jesus com mais força, com mais expectativa, com mais entrega, com mais renúncia, com mais amor. Que Deus te abençoe e te guarde, então, e que você possa continuar crescendo para a glória de Deus, que seja glorificado o nome do Senhor em tua vida, cada vez mais, e você possa equilibrar todas as áreas para continuar crescendo no teu ministério, em nome poderoso de Jesus. E a gente se vê na próxima live, em nome de Jesus. Obrigada, Raquelzinha. Obrigado, amigos. Beijo.